O Estado de Israel foi formado em 1948, mas décadas antes disso, a imigração judaica na Palestina teve início, alicerçando os fundamentos para a criação do seu Estado nacional. Hoje nós vamos descobrir como isso aconteceu. No século XIX, os judeus eram um povo sem pátria, com sua diáspora de mais de 1000 anos antes tendo se espalhado virtualmente por todo o globo. Mas embora espalhados e até mesmo bem estabelecidos em locais como os Estados Unidos, o antissemitismo ou o ódio contra os judeus era uma prática comum basicamente no mundo todo, o que fazia com que muitos judeus se ressentissem de sua atual situação, sentindo-se órfãos de um local seguro para recolher-se. Essa situação foi piorada após o assassinato do czar Alexandre II na Rússia, o que levou a um pico de violência contra os judeus no país e resultou nos pogroms, ou programas de expulsão forçada dos judeus da Rússia. Foi dentro deste cenário que o intelectualismo judeu europeu começou a pensar numa solução para o problema, e foi quando ganhou destaque a figura de Theodor Herzl, um jurista austro-húngaro judeu que publicou em 1896 um documento chamado Der Judenstaat, ou O Estado Judeu, considerado amplamente como o documento que fundou o sionismo moderno. Naquele documento, Herzl expunha as dificuldades do povo judeu sem uma pátria nacional e discutia hipóteses geográficas para a implantação deste Estado, incluindo sua pátria histórica, atualmente localizada na Palestina Otomana. O próprio Herzl cedia o primeiro congresso sionista em Viena, que acontece no ano seguinte, e o movimento rapidamente se populariza não só na Europa, como também nos Estados Unidos. Naquela época, a Palestina era controlada pelo Império Otomano, o grande Estado turco que controlava basicamente todo o Oriente Médio e que acolhia uma esporádica imigração judia para a região desde mais de um século. Naquele período, apenas 10% da população da Palestina era composta por judeus, a maioria deles idosos que escolheram passar seus últimos dias junto das suas cidades sagradas. Mas com a popularização do movimento sionista, na virada do século XIX para o XX, a imigração judia começou a ganhar um caráter muito mais jovem. E até 1914, cerca de 40 mil novos imigrantes judeus haviam chegado à Palestina. O irrompimento da Primeira Guerra Mundial naquele ano coloca uma pausa nesses eventos, visto que o conflito colocou em choque direto o Império Britânico e o Império Otomano. Com as ofensivas britânicas no Oriente Médio a partir do final de 1916 e começo de 1917, o governo de Londres viu-se numa situação complicada e buscou ampliar a sua base de apoio para aquela campanha, sinalizando positivamente a Organização Sionista Internacional. No dia 2 de novembro de 1917, o ministro de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, escreveu ao barão Lionel Walter Rothschild, que era chefe da comunidade judaica do Reino Unido, com um documento que se tornaria histórico e ficaria conhecido como Declaração Balfour. Tenho grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Vossa Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização deste objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista.
Arthur James Balfour. Muitos dizem que nesta declaração Balfour tomou proveito de uma oportunidade de afagar os Estados Unidos, seus novos aliados, onde os judeus desfrutavam de alto prestígio no governo. Como você viu, boas oportunidades não podem ser perdidas, especialmente quando elas vêm para melhorar o nosso visual. E é para isso que a Insider está aqui. Eu tenho uma rotina intensa de pesquisa e afazeres diversos para manter a sala de guerra e eu preciso me deslocar de um lado para o outro muito rápido. E para isso, nada melhor do que uma camiseta com o caimento mais perfeito que eu já vi, com tecido super agradável e um corte que valoriza o visual, é ou não é? Mas o principal é que a Tech T-shirt da Insider não precisa passar e ela desamassa rapidinho no corpo. E olha essa, ela também não desbota e mantém essa cor bonita mesmo depois das lavagens. Eu uso o tamanho GG, mas a Insider tem todo tipo de tamanho que você precisar, desde o P até o XXGG. E confere o site deles para você conhecer todos os modelos. Aliás, entre os dias 20 e 24 de novembro, a Insider está promovendo a Black Week com os preços mais baixos do ano todo. E se você usar o cupom SALABF, pode conseguir até 40% de desconto. Não dá para perder essa, cara. Então não perca essa oportunidade de se vestir bem pagando super pouco. O link está na descrição. Continuando, a intenção de instalar os judeus definitivamente na Palestina foi inclusive bem recebida pelo príncipe Faisal, da família Hashemita, que liderava o levante árabe promovido pelos britânicos para enfraquecer o poderio otomano na Península Arábica. E aliás, se você quiser saber todos os detalhes sobre esse acontecimento, assiste o nosso vídeo sobre Lawrence da Arábia, bem aqui em cima. O príncipe Faisal, inclusive, liderou a delegação árabe na Conferência de Paz de Paris em 1919, que resultou no Tratado de Versalhes. E, inclusive, manifestou-se favorável à instalação dos judeus na Palestina, dizendo que sua presença enriqueceria a região cultural e economicamente. Faisal havia ido a Paris buscando a instalação do pan-arabismo, ou seja, a instalação de uma única pátria em todo o Oriente Médio, reunindo todos os povos árabes sob sua regência. O pan-arabismo, embora bastante incentivado pelos britânicos durante a guerra, foi posteriormente completamente devastado por estes com o acordo Sykes-Picot, que repartiu o Oriente Médio entre áreas de interesse britânicas e francesas chamadas de mandatos. E por este acordo, o Império Britânico acabou ganhando o controle do Mandato da Palestina, instalando lá um governo militar seu em 1919. O final da Primeira Guerra Mundial em 1918, bem como a Revolução Russa, resultou numa imensa imigração judia para a Palestina no imediato pós-guerra, sendo que esses colonos eram constituídos principalmente de agricultores do leste europeu. Muitos dos imigrantes judeus que eram trabalhadores na Europa trouxeram ideias socialistas para o Oriente Médio e começaram a se organizar em pequenas comunidades rurais quase autossuficientes chamadas de kibbutz. Mas neste momento ocorreu o primeiro cisma na comunidade judaica na Palestina, justamente entre os judeus que trouxeram ideias bolchevistas, ou seja, queriam criar uma espécie de pátria judaica soviética, e o restante dos colonos, que não tinha qualquer simpatia por este tipo de ideia. Mesmo com esses problemas, a colonização judaica começou a receber imensos aportes financeiros estrangeiros vindos de organizações sionistas internacionais, que resultaram em vasta compra de terra por proprietários judeus na Palestina. Esses grandes proprietários de terra judeus acabaram se aliando com as elites locais já estabelecidas, criando políticas que resultaram na depreciação do valor da terra em mãos de proprietários árabes, que acabavam vendendo essas terras em condições desfavoráveis aos novos proprietários judeus. E foi essa prática que iniciou os primeiros desentendimentos entre as populações judaica e
árabe na Palestina. Mas em 1920 ocorreu um evento determinante para a presença judaica no Oriente Médio: a nomeação do primeiro alto comissário britânico para a Palestina, Sir Herbert Samuel, que fora o primeiro judeu praticante a servir como ministro do gabinete em Londres e também um dos maiores promotores do sionismo dentro do governo britânico. A nomeação de Samuel tinha sido conseguida por Chaim Weizmann, um influente bioquímico judeu sionista que havia feito fortuna com o esforço de guerra, projetando e construindo armas para emprego nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A nomeação de Samuel foi extremamente criticada dentro do Reino Unido e também no estrangeiro, culminando com a Associação Cristã Muçulmana da Palestina formalmente protestando ao governo de Londres pela nomeação de um indivíduo que eles consideravam altamente enviesado e que conduziria a região a uma inevitável administração sionista permanente. Já pelo lado dos colonos judeus, Herbert Samuel foi extremamente bem recebido, já que viam nele a oportunidade de estabelecerem-se firmemente com apoio concreto da autoridade colonial britânica. Samuel iniciou seu mandato dizendo-se um defensor inequívoco da colonização judaica, muito embora esta teria que ser feita sem prejudicar os interesses econômicos da população árabe. Ao mesmo tempo, ele criou um conselho administrativo formado por representantes árabes, mas sem qualquer poder real, na forma de um órgão meramente consultivo. A população árabe tomou essas medidas como uma grande ofensa, enfurecendo diversas organizações cristãs e muçulmanas por toda a região. Essa situação resultou nos sangrentos distúrbios de Jafá de maio de 1921, no qual grupos judeus entraram em confronto com grupos árabes, resultando na morte de 45 colonos judeus e também na morte de 48 árabes, cuja maioria foi vitimada por ação da polícia colonial britânica. Após esse episódio, ganhou bastante relevância uma organização que havia sido fundada em 1920, no ano anterior, chamada de Haganah, ou A Defesa, essencialmente uma milícia formada para proteger as colônias judaicas por toda a Palestina. Configurando-se como um poder armado paralelo à autoridade britânica, a Haganah, contudo, levou adiante uma política chamada Havlagah, ou autocontenção, na qual seus agentes somente agiriam em resposta a uma agressão árabe, mas nunca em forma ofensiva. E como resposta às reivindicações políticas árabes no decurso dos distúrbios de Jafá, Herbert Samuel também anunciou uma restrição na imigração judia e usou publicamente palavras que deram a entender sua intenção de também formar uma pátria nacional árabe na Palestina. Essas declarações do alto comissário levaram Zeev Jabotinsky, um judeu russo que havia imigrado para a Palestina, a pela primeira vez utilizar publicamente o conceito de criação de um muro para proteger os judeus na região. Jabotinsky havia criado uma doutrina chamada de sionismo revisado, que essencialmente descartava o poder da autoridade britânica e estabelecia que todo judeu tinha direito à Palestina, que somente a resistência ativa deteria os árabes em suas ações violentas contra os colonos e que somente armas judias poderiam garantir a existência e a permanência de um Estado judeu na região. Foi com base na doutrina do sionismo revisado que, em 1931, os dissidentes mais radicais da Haganah acabaram evadindo a organização e criando a Irgun, uma sigla que significava Organização Nacional Militar da Terra de Israel. O Irgun se transformaria na organização que levaria o combate armado direto contra a autoridade britânica na Palestina, sendo classificada como organização terrorista pelo Império Britânico e inclusive pelas Nações Unidas em seus primeiros anos de fundação. Se você quiser saber como é que a história da colonização judaica da Palestina continuou nos anos 30 e sua relação particular com a Segunda Guerra Mundial, é só dizer aqui na seção de comentários que a gente continua. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada.
Mas antes de ir embora, não esquece de conferir a nossa seção de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.